Nós estamos estudando um pouquinho sobre ética cristã. Já tratamos de todas as questões básicas sobre o assunto e agora chegamos no momento que estamos estudando o padrão moral revelado pelo próprio Deus na sua palavra. E para isso, nós estamos dando uma olhadinha nos chamados 10 mandamentos, que faz parte da lei moral de Deus, essa lei que ainda está em vigor, uma vez que a lei cerimonial já foi cumprida, a lei civil simplesmente traz alguns princípios, não é válida para nós, porque nós temos a nossa própria, mas a lei moral, ela mantém, permanece, não com um caráter salvífico, mas com o caráter de nos indicar o padrão que Deus espera de nós. Eu convido então você a abrir a palavra do Senhor, lá em Êxodo, capítulo 20, para a gente relembrar, né, os 10 mandamentos. Já estudamos alguns, estamos no 6º mandamento, então nós vamos ler hoje do verso 1º até o 6º mandamento, que é o verso de número 13, ok? Então, Êxodo capítulo 20, do verso 1º até o verso 13. Vamos ler todos juntos? Êxodo 20, de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E não matarás. Até aqui, que é o 6º mandamento que nós temos estudado. Nós vimos que aqui está então a essência da moralidade, da ética que o próprio Deus estabelece para os seus e para a humanidade toda. E dentro desse padrão, nós vemos então que existem princípios morais por trás de cada um desses mandamentos, que nós já temos estudado, uma vez que esses mandamentos não tratam das questões cerimoniais. Mesmo aqui quando fala no 4º mandamento a respeito da guarda do sábado, não existe mais a prerrogativa da guarda do sábado no que tange a questão litúrgica, cerimonial, mas sim o princípio moral de um dia em 7, onde você consagra ao Senhor como demonstração da sua confiança de que é Deus a fonte da sua provisão. Deus é quem cuida de você, Deus é que te dá o sustento, Deus é que traz aquilo que você precisa. Então, quando você separa um dia em 7 para consagrá-lo ao Senhor, moralmente você está demonstrando e testemunhando que você confia em Deus, mesmo porque nesse mundo tão capitalista e consumista que nós estamos vivendo, um dia na semana faz muita diferença. Na perspectiva de lucro, na perspectiva de produtividade, na perspectiva de ganho. Então a ideia é que quando você para um dia para consagrar ao Senhor,
Você não está fazendo isso na perspectiva litúrgica nem cerimonial, porque a lei cerimonial já foi cumprida, mas você faz isso na postura moral de demonstrar a sua confiança em Deus. Assim, de igual forma, o terceiro mandamento, também, que é não tomar o nome de Deus em vão, aponta para o fato da sua fidelidade, o seu sim sendo sim, o seu não sendo não, como maneira de demonstrar a sua fidelidade a Deus. Mesmo porque, quando você fala algo e não cumpre, como servo de Deus, como crente, em última análise, é o nome de Deus que é desprezado e menosprezado, né? Quando o crente faz um negócio errado, as pessoas falam, mas era crente. Assim? Se diz cristão, fala que é lá da igreja. Né? Então, haja corretamente, para que o nome de Deus não seja manchado. Essa é a ideia do terceiro mandamento. O segundo mandamento, que é a ideia de não prestar cultos a nenhum ídolo, e por isso o início diz, né, não faça nenhum tipo de imagem de esculturas, mas sabemos que a perspectiva não é literal, mas no sentido de adoração. Quando estudamos isso, nós lembramos, por exemplo, demos o exemplo do vaso, hoje está esse aí, naquele dia estava uma rosa bonita, hoje, que flor que é essa aqui? Essa aí nem Deus criou. Essa aqui né, de plástico aí. Então, se a proibição fosse literal, então nenhum adereço desse aqui nós poderíamos fazer, né, ou nenhum tipo de objeto que imite qualquer coisa que foi criado por Deus. Mas a proibição não é essa. A proibição é fazer isso com o objetivo de adorá-lo, ou a partir do momento que ele receba adoração ou veneração. O próprio Deus, ele permite que na construção do tabernáculo fosse feito imagens, né? Toda a cortina do tabernáculo era adornada de imagens de anjos. A própria arca da aliança tinha os querubins, anjos, né? Então, se a proibição fosse fazer imagens puramente, então nós não poderíamos ter nenhum tipo de imagem. A questão é que a moralidade por trás disso está no fato de adorar, né? A proibição em adorar. Esse é um assunto que agora trouxe à minha mente aqui. Uma das discussões dentro da questão até da igreja é a utilização, por exemplo, na revista de escola dominical, de desenhos da pessoa de Jesus. Né? A nossa confissão de fé, ela proíbe, de certa forma, a utilização de qualquer imagem, desenho, figuras, tarará, que remeta a pessoa, qualquer pessoa da Trindade, né? Só que, ao mesmo tempo, há e precisa haver esse equilíbrio, essa moderação, porque o objetivo é didático e não um objetivo cultico, né? Ninguém vai estar adorando o desenho de Jesus lá da revistinha da escola dominical, mas sim demonstrar para que a criança, dentro de uma maneira ilustrativa, principalmente as pequenas que ainda não sabem ler, possam assimilar verdades a respeito do Evangelho e dos feitos que Jesus fez. Então, por isso que há uma certa moderação, né, na aceitabilidade. Agora, se porventura qualquer tipo de imagem estiver sendo usada ou conduzindo alguém a agir na perspectiva de culto, de adoração, então isso deve ser revisto e deve ser condenado, ok? E o primeiro mandamento, que aponta para a questão da exclusividade de Deus, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então, esses 4 primeiros mandamentos relacionados à figura de Deus, sempre com um princípio moral. E na segunda tábua, nós temos os 6 restantes, os 6 mandamentos restantes, que atende o relacionamento interpessoal, né, de nós com o nosso próximo. Começa com honra o teu pai e tua mãe, que coloca essa postura de reverência, de obediência, de submissão, não só os progenitores, mas a toda a autoridade constituída por Deus. E hoje nós temos estudado sobre o 6º mandamento,
que fala sobre não matarás. E aí vimos que o termo hebraico para não matarás não refere-se ao ato de matar, mas o ato de assassinar. Mais uma vez, não é uma perspectiva literal, né? Como não é a guarda do sábado, como não é o fazer imagens de esculturas, porque se fosse para ser interpretado de modo literal, então todo cristão tinha que ser o quê? Vegetariano. Você não pode matar. Como que eu vou matar? Vou fazer uma galinhada, se eu não posso matar a galinha, né? Ou então nós não poderíamos, como eu brinquei, né, nas últimas semanas, apesar de todo esse avanço da dengue, você não pode matar um mosquito, mas que o mosquito sentou em você, você sopra ou pede para alguém abanar, porque o texto diz, não matarás. Não, não é literal que o texto está falando, você precisa entender que o foco aqui é o princípio do assassinato, ou seja, o ato de você tirar a vida de alguém de um modo ilícito, imoral, de um modo premeditado e de um modo, então, a tirar a vida do inocente. Mesmo porque nós já vimos, com amparo em alguns textos bíblicos, que o assassino, aquele que tirou a vida de algum inocente, esse deve receber como punição a pena de morte do Estado, né? No contexto ainda do Antigo Testamento, os próprios vigadores, né? Aqueles que eram da família, tal, tinham o direito de aplicar essa pena. Hoje, dentro de uma condição onde o Estado estabelecido, então a autoridade, o Estado, os magistrados teriam sim todo o amparo bíblico caso a nossa lei civil e penal adotasse a pena de morte, de aplicar essa pena sobre aqueles que foram reconhecidamente, comprovadamente assassinos, tiraram a vida de um inocente. Tá bom? Então essa é a visão geral que nós estamos estudando aí. Acho que nós estamos aqui, Samuel, já no 25, no slide 25. Nós já caminhamos bem aqui, deixa eu só confirmar. Isso, no slide 25 nós paramos na pergunta 136 do Catecismo Maior de Westminster, que diz, quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Se diz que eu não posso matar, então quais são os pecados proibidos? Nós já começamos, mas vamos relembrar aí algumas coisas e seguir. Então os pecados proibidos no sexto mandamento são, primeiro, tirar a nossa vida. Então o suicídio é proibido pela perspectiva do sexto mandamento, né? E que mais? É proibido tirar a nossa própria vida e é proibido tirar a vida de outro de uma maneira injusta. Por isso, o nosso catecismo coloca lá exceções. Então, quais os pecados proibidos no sexto mandamento? Tirar a própria vida ou tirar a vida de outra. Exceto, primeiro, no caso de justiça pública. No caso do Estado, do magistrado, se porventura adotou como pena a pena capital ou a pena de morte sobre aqueles que são assassinos, então os magistrados que foram revestidos de autoridade dada pelo próprio Deus, como ministros de Deus, podem exercer a função da espada sobre aqueles que praticaram o mal para trazer um benefício geral para a comunidade, né? Nós temos visto, né, eu acho que conforme você vai tomando conhecimento das situações, o próprio desejo não é simples um desejo cristão, com amparo escriturístico, mas o próprio senso comum, né, clama por uma justiça mais pautada ou mais próxima daquilo que Deus nos apresenta, nos revela. Cada dia você ouve noticiário, você fica mais, né, alarmado e indignado com as coisas. Assistindo televisão esses dias, um cara lá que já deu golpe em 6 estados, não é a questão de assassinato, não é a questão do roubo, algo que a gente ainda vai ver mais para frente, mas o que ele fazia? Ele ia num restaurante, entrava na hora do almoço,
E ficava até de noite no restaurante. Comendo, bebendo, pagando bebida para quem chegava. Ô, fulano, você está aqui comigo? Nem conhecia. Comia e tal. Comprando garrafa de uísque de R$1.500 cada garrafa. E aí as contas na faixa de 6 mil, 10 mil, 4 mil. E aí na hora de pagar a conta, ele simulava lá uma epilepsia lá, saia babando lá, punha eu na boca lá, aí vinha o SAMU, punha ele embora e pronto. E ele ia embora sem pagar. Fez isso em 6 estados. Olha que cara fantástico, né? E aí, um dia o cara caiu, né? Aí o gerente sacou, estava falando, esse cara aí tá com rolo. Chamou o SAMU, mas não deixou o SAMU levar. Falou, não, examina ele, vê se ele está passando mal mesmo. Aí estava tudo bem. Não, é mentira. Aí chamaram a polícia, prende o cara é preso, mas dali a pouco o que acontece? Cara, está solto de novo, né? Com exceção da última vez agora, porque ele foi preso em flagrante, aí então, por isso está preso. Mas aí a pergunta do repórter, né? E o prejuízo que esse cara deu? Quem que paga? Ninguém. Abastece o carro, espera o frentista devolver a chave e vai embora. Faz isso no pedágio, né? Que tem câmera. E aí quem paga o prejuízo que esses caras dão? Ninguém. O comerciante é que fica o prejuízo. É a mesma coisa, o ladrão entra na sua casa, rouba todo, deixa a sua casa vazia, aí passa uns dias lá, a polícia prende ele, e aí aprendeu, achou só o radinho da pilha aqui. Amanhã a televisão, geladeira, não sei o que, isso aí já vendeu para o tráfico aí, agora não tem como recuperar mais. Tá, mas quem que vai pagar minha geladeira, minha televisão, minha não sei o que? Reclama para o Papa, né? Porque não tem o que fazer. Então veja, o próprio senso comum, diante dessa realidade, irmãos, você chega numa situação dessa, o cara roubou, o cara vendeu, o cara fumou o meu dinheiro em pedra de crack, aí o cara vai ficar preso lá meia dúzia de dias, dali a pouco está solto para roubar de novo a casa do vizinho, ou a minha própria casa, porque agora ele sabe que eu tenho eletrodoméstico tudo novo, que eu tive que comprar de novo, e aí a gente fica à mercê dessa injustiça, né? Fundamentada em leis puramente descabidas. E aí o que pensar em relação ao assassino? Se a questão do roubo e do prejuízo já deixa a gente, caramba, não está certo um negócio desse? Imagina a situação do assassinato. O cara entra, invade a casa de alguém, tira a vida desse alguém de modo injusto, né? Aí foge do flagrante, fica escondido 24 horas, aí depois aparece lá, vai responder em liberdade, passa-se 20 anos, às vezes, em julgamento, e esse cara aí vivendo a vida, como se nada tivesse acontecido, e boa. Então, o senso comum tem clamado por uma postura de uma aplicação de uma justiça mais correta. Agora, legal ou importante saber que, além desse senso comum, existe um amparo bíblico para que os cristãos deveriam, de fato, estar envolvidos com aquilo que lhe cabe, né, com representantes que deveriam ter conhecimento pleno, para que a legislação, aos poucos, pudesse ser revista, mudada, transformada, e o mal, o ímpio, o perverso, o iníquo, fosse, de fato, eliminado, pouco a pouco, para que a sociedade pudesse, de fato, viver melhor. Só que aí o chamado direitos humanos, né, que na verdade é uma mão ideológica para defender vagabundo e safado, e essa corja de ímpio e perverso, fica dando segurança legítima, legal, para aquele que comete os delitos, inclusive assassinato. Né? Falamos agora há pouco na reunião de oração, né, da indignação
de ver o que aconteceu nos últimos dias, do valor da vida humana não valer mais nada, e as pessoas, inclusive, sobem no mesmo carro de alegórico que matou um, sobe, vai lá, faz festa, e ri, rebola, e faz oferendas aos seus Exus, aos seus pais de santo, sei lá o que lá, em plena avenida, nem ao menos levando em consideração uma vida que acabou de ser perdida ali, justamente por causa da irresponsabilidade desse Zé Ruela, que foi pôr esse carro lá no lugar onde não devia pôr. Então, veja só, qual que é o valor da vida, irmãos? A vida do inocente, né? Veja, segundo o padrão que nós estudamos aqui, olhando para a lei, aquela garotinha de 11 anos que foi esmagada pelo carro alegórico, que teve que amputar a perna, não resistiu e morreu, ela foi assassinada. Porque a palavra do Senhor, nós já vimos aqui, inclusive prevê leis relacionadas à segurança do trabalho. Lembra aquele texto que nós lemos aqui em Êxodo? Que se o cara construir um sobrado, e ele não construir o salva-corpo, e alguém desavisadamente vir e cair e morrer, o cara que construiu e não pôs lá o parapeito, lá o salva-corpo, ele é assassino e passivo de pena de morte. Nós estamos falando disso de milênios. A lei de Moisés, nós estamos falando de milênios atrás, que já previa uma lei de segurança do trabalho, inclusive uma punição para aquele que colocou a vida de outros em risco, e em especial a vida do inocente em risco. Hoje, o que acontece? Além do cara ser assassino, ele ainda despreza a morte de alguém e sai pulando na avenida como se nada tivesse acontecendo. Então, essa perspectiva, irmãos, acaba gerando, além da indignação, né, um desprezo para com todo o restante da lei. E sabe quem que é o último a ser condenado nessa história toda? Por conta dessas injustiças e dessas falhas legais e da própria legislação? Deus. Porque as pessoas falam, puxa vida, por que Deus permitiu um negócio desse? Então, em última análise, a culpa fica sendo de Deus ainda. Só que você não aplica a justiça dentro do princípio moral que o próprio Deus estabeleceu, quem prevalece é o ímpio, é o perverso, é o assassino. Esse prevalece. É o vagabundo que bebe até cair e pega um carro e atropela o trabalhador que está no ponto de ônibus. E aí esse cara, dependendo de quem ele for filho, de quanto dinheiro ele tiver, no outro final de semana ele está saindo do mesmo jeito. Já com carro novo, porque o carro dele bateu, mas ele tem seguro, já bebendo de novo e colocando a vida de outros em risco de novo. Se a lei seguisse o padrão moral bíblico, esse cara, ele já está dirigindo o inferno hoje, cara. Olha que bênção para nós. Um vagabundo a menos na rua, que anda alcoolizado e colocando a vida em risco dos outros, que não tem nada a ver com ele. Só que você fala isso hoje, isso soa como se não fosse cristão. Soa como se isso não tivesse amparo bíblico e que não fosse moral. Veja como que é a distorção da verdade durante séculos. Quando você retorna às Escrituras e apresenta um princípio moral bíblico que confronta a realidade dos nossos dias, choca até os crentes. Mas pastor defendendo pena de morte? Mas pode isso? Pode, Arnaldo? Né? Alguém perguntaria.
Deve, não é que pode, deve. Se nós vivêssemos uma sociedade que temesse mais a Deus, o Deus que se revelou nas Escrituras, ela teria uma lei muito mais severa e justa e de uma aplicação muito mais séria. E que inclusive, aí você fala, mas no Brasil é muita corrupção, não ia dar certo. Meu amigo, ele já tinha matado os corruptos, e eles não voltariam das trevas para concorrer à presidência do país, meu amigo. Já estaria no sal há muito tempo. E a gente tem que ficar lidando ainda com uma vergonha mundial, né? De ter ainda, e tem que ter vergonha de falar que você é contra um ex-presidiário ser candidato. Você passa vergonha, fala, pô, pastor, o senhor não pode falar isso, porque o senhor está tendo inclinação partidária. Irmãos, isso é uma vergonha, e é fruto de uma injustiça. Pensa no que esse homem roubou, e quanto de dinheiro que roubou, que deixou, inclusive, de ser aplicado em áreas específicas, e gente morreu por conta disso. Pode falar, meu irmão. É uma vergonha. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vão dar uma medalha, vão dar o Prêmio Nobel de Paz para o Putin. Daqui a uns anos é isso que vai acontecer. Porque nós estamos vivendo numa sociedade onde o poste faz xixi no cachorro. É o contrário que está o negócio. E aí você vê uma situação totalmente distorcida, onde você pega político que roubou dinheiro da merenda, e tem criança que é o único alimento, nutricionalmente falando, de sustento que ele tem é a merenda. O infeliz rouba a merenda e pergunta para mim o que os filhos dele comem. E pergunta o que aconteceu com esse cara. Irmãos, isso, em última análise, é prática de assassinato. Se nós tivéssemos uma aplicação do princípio moral bíblico na nossa legislação, você começa a eliminar esses caras. Ah, pastor, não tem jeito, porque o pecado não tem como ser tirado do mundo. É verdade, não tem como tirar. Mas pelo menos as práticas hediondas você vai eliminando. Você vai eliminando. Agora, enquanto você não tem nenhum envolvimento, inclusive cristão, na perspectiva moral, o ímpio vai ditar as normas. E as normas ímpias vai reger todo mundo. Nós somos fruto de um cristianismo que modificou a visão moral da Bíblia, de um cristianismo que modificou a visão pacifista, ou que exaltou a posição pacifista. O cristão só tem que levar bordoada. E quieto. Pegam textos, distorcem os textos, como se o cristão tivesse que ser o saco de pancada. Irmãos, em lugar nenhum a Bíblia diz isso. O cristão, ele não pode ser fonte de violência. Todo o amparo bíblico o cristão, ele tem que ser um pacificador. Ele é fonte de paz. Mas em reação, por isso o exceto lá, ó. Mas na exceção, diante do ímpio, diante do assassino, diante da injustiça, esse mesmo crente se levanta para colocar as coisas em ordem. E como diz o Antigo Testamento, né, para trazer paz sobre Israel, você elimina o mal. Pelo menos aquele que você sabe que já é fundamentado na prática diversa da quebra do sexto mandamento. No mínimo isso, irmãos.
Quantas e quantas histórias que a gente vê na televisão, que o cara dá a saidinha. Se o cara já foi preso, meu amigo, se ele foi julgado, foi preso, então que ele fique preso. Ai, mas coitadinho, vai ficar preso? Pode concorrer. É por aí. Então veja, a injustiça, irmãos, está indo em todos os sentidos no padrão contrário da moralidade bíblica. Durante séculos, nós recebemos essa influência cristã, portanto, que o cristão, ele precisa não ser pacificador. O que foi ensinado para nós é que nós temos que ser pacifistas. E há uma diferença. Ser pacificador é uma coisa. Ser aquele saco de pancada é outra coisa. O cristão, ele tem direitos de buscar, inclusive, o seu próprio direito? Claro que tem. Isso não faz dele um anticristão. Mas aí o que acontece? Como essa influência, principalmente das religiões majoritárias, vamos dizer, que sempre andavam com aqueles que estavam no poder, porque quem determinava quem era rei? A igreja. Então a igreja determinava quem era rei e ao mesmo tempo o rei determinava o que a igreja devia ensinar para os fiéis. Ó, você tem que ser tudo ovelhinha, vaquinha de presépio, e você não pode se levantar contra a injustiça. Nenhum lugar da Bíblia diz isso. Muito pelo contrário, a Bíblia inclusive chama a sua atenção para você abrir a sua boca contra a injustiça. Sabendo que você pode levar bordoado por causa disso, mas está ciente disso. Então, a gente precisa resgatar não só a moralidade das Escrituras, o padrão moral que as Escrituras traz, mas também combater essa influência que a gente acabou recebendo, que nos conduz a fugir da responsabilidade e do zelo, inclusive do convívio social, irmãos. Hoje nós não temos representantes em lugar nenhum, e os que temos são espertalhões aí que estão se aproveitando da situação. A cultura cristã precisa mudar nesse sentido, porque a gente faz parte dessa sociedade e a gente deveria ter voz ainda, pelo menos para defender os princípios morais que a palavra de Deus nos apresenta. Paulinho. Também. A Bíblia te dá uma garantia. Sobre a questão do armamento, para quem está acompanhando na internet, né, que o Paulinho levantou, qual que é a postura do cristão? O cristão, ele não é fonte de violência, mas ele é instrumento de justiça, de defesa da própria vida, de defesa da sua família, de defesa da propriedade. Isso lhe é garantido por Deus. É lógico que não como fonte de violência. Você não tem o direito de usar a sua arma para intimidar e violentar e fazer qualquer tipo de situação de confronto a quem quer que seja. Ah, eu sei que o fulano é bandido. Tá, tudo bem, você sabe que o fulano é bandido, mas ele está cometendo algum ilícito? Não, então você não pode fazer nada. Agora, em reação a essa prática ilícita do bandido, aí você tem direito, que é o princípio que mantém a polícia. Por que nós vemos agora no mundo um movimento para exterminar a polícia? Nós queremos uma sociedade sem polícia. Porque polícia é corrupta, polícia não sei o quê, polícia... Por que os caras estão defendendo essa perspectiva toda? Por que o PT trabalhou com essa questão do desarmamento na nação inteira? Claro. Eu só tenho uma faca e um garfo em casa. Se amanhã depois o cara vem tolir a minha liberdade, a minha família e minha propriedade privada, olha,
Eu vou defender com o quê? Com o garfo e a faca? É isso. Aí o que acontece? Dentro desse ensino, né, manipulado do cristianismo pacifista, então eu falo, não, você tem que ficar, você tem que fazer o quê? Você perde tudo, fazer o quê? Só que a visão bíblica é que você vai perder, está disposto a perder tudo em nome de Cristo, meu amigo, em defesa da fé, e não por conta da injustiça e da violência reinante. Então, precisamos quebrar de novo esses paradigmas desse cristianismo que nós estamos falando aí, né, que a gente recebeu como herança, e voltar para a moralidade bíblica. Porque esse cristianismo tolerante, que o aceita tudo, que do politicamente correto, que não pode abrir a boca para nada, né, que entende lá, oferecer a outra face como sendo, apanha e fica quieto, que não é o que o texto ensina, o texto está falando sobre a violência e não sobre a questão da injustiça. Então o que acontece? Nós precisamos quebrar esses paradigmas e voltar ao princípio moral que as Escrituras dizem. Para aí, quem sabe, a gente começar de novo a lutar pelos nossos direitos, e aí, quem sabe, com o tempo, realmente colocar representantes cristãos que exerçam a função correta e que sejam magistrados e pessoas revestidas de autoridade, para que fomente e queira Deus que aí aplique o padrão bíblico real, não esse bíblico modificado pela religião que beija na mão da autoridade, né? Porque é simples, irmãos. O Estado conferia a autoridade ao Papa. O Papa referendava quem era o rei. E aí havia um acordo. Está tendo uma rebelião lá não sei na onde. O que a igreja fazia? Chegava lá, não, gente, para. Não pode. O rei é o rei. Cara, mas ele está matando os nossos filhos. Ele está abusando das nossas virgens. Não, mas é o rei. A igreja falava, é o rei. E aí esse negócio veio, então, de certa forma, passando, e hoje a gente vive um cristianismo onde perdemos a voz porque nós nos calamos. O cristianismo hoje, em especial no Brasil, não perdeu a voz porque foi calado. Perdeu a voz porque o próprio cristão não quis falar mais. E a gente precisa começar a restaurar esse padrão moral. E falar, olha, deveria ter pena de morte sim. Mas o país é injusto. Inclusive, deveria ter pena de morte para o corrupto. Porque quando ele rouba, ele está matando as criancinhas. Quando ele rouba lá a merenda, ele está colocando crianças para ficar doente. Então isso é assassinato. Põe na lei. Você começa a eliminar esse povo, irmãos. Aí aquele fala, pastor, mas e o amor cristão? O amor cristão está para com o pobre, o necessitado, o menininho que ficou sem merenda. O vovozinho que não teve atendimento no hospital porque não tem verba. Porque roubou. Então o amor é sempre para com o menor. Esse é o amor cristão. Agora, você fala isso, meu amigo, o pessoal fala, esse pastor é doido, xarope. Onde já se viu um negócio desse? Enquanto nós não quebrarmos esse bloqueio, vai acontecer isso aí. Então veja lá, a exceção, caso de justiça pública, o governo tem esse direito. Guerra legítima. Guerra legítima. Nós estamos vivendo, por exemplo, uma guerra contra, não estou falando da Rússia, da Ucrânia, não, uma guerra contra o tráfico de drogas. Há décadas. E a gente não se envolve.
Lá perto da sua casa, você sabe quem que é o traficante. Você já viu ele lá. Você sabe de onde que ele vende droga. Só que você simplesmente deleta. Eu vou comprar uma briga com o traficante? Eu vou denunciar o cara? Não, eu vou ficar quieto. Aí na hora que um sobrinho, um filho, não sei o quê, é assediado e cai nas drogas, aí você fala assim, a polícia não faz nada. A polícia sabe que é o cara, mas ninguém faz nada. Ah, você também não fez, meu amigo. Você não se envolveu, cara. Você ainda cumprimenta o cara. Você não quer ter confusão com esse tipo de gente. De que lado da guerra você está quando você faz isso? Responde para mim. Do lado errado. Véio. O cristão, irmãos, dentro do padrão moral, ele precisa andar em justiça. Ah, pastor, mas a gente erra, não sei. Então, a gente erra, revê, pede perdão, volta. Mas você tem que buscar um padrão de justiça. A gente vê as injustiças acontecendo e você fala, não é comigo. Fruto de uma doutrinação pacifista. Você vê o cara no supermercado, pondo na cueca lá, sei lá um pacote de picanha. Tá? Aí você, fazer o quê? O supermercado é rico. O cara deve, coitadinho, deve estar com fome. Ah, supermercado que tinha que ver. Eu não sou segurança do supermercado. De que lado você está da guerra? Agora, se você der bobeira, na hora que você abrir o seu carro lá, você está com o carrinho lá, você está pegando as coisas lá. Aí caiu não sei o que lá no coisa, você vai arrumar lá, aí você volta, olha, cadê o carrinho? Aí você fica bravo, porque te roubaram. Rapaz, roubaram o meu saco aqui da carne moída que eu comprei. Aí você vai lá no gerente, quer ver câmera, aí você vira o tatu, para procurar até no mais profundo da terra, aonde quem que roubou sua carne moída. Só que lá dentro você não fez nada. É a questão da injustiça. Então, veja, hoje nós chegamos num patamar de situação, né, pandêmico de injustiça. Concordo contigo. Mas a gente não, por conta disso, não devemos fugir da nossa responsabilidade. Vamos usar de sabedoria. Mesmo porque o cara que pegou a picanha, o cara é um cara de 2 metros, né? Sei lá, meu irmãozão, você vai, não dá para eu comprar. Mas chega no caixa. A gente chegou numa situação, irmãos, que precisa ter campanha publicitária para incentivar virtudes. Você já chegou a ver isso? Puxa vida, cara. O que a igreja está fazendo? Porque se a igreja não consegue ensinar moralidade para os seus fiéis, ao ponto de uma ONG, que nem cristã é, ter que ensinar princípio moral na televisão, é porque a gente está falhando demais. Então, existe mecanismo. Então, tem uma, por isso que eu falo, por que eu falei da campanha? Tem uma campanha que você vê o cara colocando um remédio na bebida da moça, você não vai lá comprar briga com o cara. Ô, você pôs aí, bebe aí agora. Não. Só que o cara vai lá no garçom, avisa o garçom chama a polícia e resolve o problema. Viu isso? Então, usa de sabedoria. Mas a questão é, hoje, qual que é a cabeça do cristão? Que foi discipulado aí por anos, a fio. Não se envolva. É mais fácil. Não é problema meu.
não é problema meu. A gente não ensina isso para os nossos filhos. Né? Às vezes o filho chega, ele não conta do que está acontecendo com ele, mas ele conta do que está acontecendo com o amigo. Por quê? Porque os filhos fazer o quê? Para a gente eles não contam, mas ele conta dos amigos. Ó, tem um amigo nosso lá que está sofrendo bullying, pai. Os meninos estão batendo nele, ó, os meninos estão chamando ele de mariquinha, estão chamando ele não sei do quê. Aí você fala assim, ó, aí o que você fala para o filho? Ó, fica quieto, não se envolve, isso não é problema seu. Essa tem sido a tendência. Aí o que você está ensinando para o seu filho? Justamente ser um banana na vida. E de que a justiça não vale a pena. Né? De que o professor coloca lá uma imposição, aí o adolescente chega em casa, ó, tem um professor assim, 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 assim. Você fala, ó, filho, não faz nada não, fica quieto. A gente não se envolve. A gente reclama da escola, reclama do professor, mas a gente não vai nem nas reuniões de pais e mestres. A gente reclama que a escola fica fazendo festa junina para arrecadar dinheiro, mas a gente não entra lá na como que chama lá? Associação de Pais e Mestres, a PM, e não propõe uma solução diferente. Porque nós já estamos, irmão, envoltos nesse padrão. E aí o nosso clamor é assim, Senhor, nos preserve. Porque eu não posso fazer nada e não vou fazer nada, então... Mas o problema é que quando você está numa situação pandêmica de injustiça, uma hora ou outra essa injustiça nos pega. A violência bate à nossa porta. O ímpio puxa o nosso tapete. A gente vê isso às vezes acontecendo na empresa, né? Você vê o fulano agindo de um modo injusto com o outro lá, você fala, problema do outro. Só que amanhã vai ser o seu problema, porque eu sei que vai ser o alvo dessa injustiça. Ah, vou ter que abrir uma sindicância, ou então vou ter que ir na corregedoria falar mal do funcionário tal, vai me dar um trabalhão. Ah, deixa quieto. Por quê? Porque a gente já está vivendo nessa situação pandêmica de injustiça. Você fala, ó, você não consegue ver solução. Então você fala, ah, já foi, vai fazer o quê? Só que esse procrastinar nosso tem conduzido esse mundo para uma postura injusta, cada vez mais injusta. E veja que do outro lado ele sabe gritar. Se você se levanta para defender um padrão de moralidade hoje, ah, meu amigo, os canhotos levantam doido, na hora. Exige um padrão moral lá na sua escola para você ver o que vai acontecer. Uma postura moral do seu patrão. E o negócio está nos cercando de tal forma que o simples fato de você externar uma crença absolutista faz de você um genocida, um preconceituoso. Irmãos, não, já está acontecendo. Não vai demorar muito. O simples fato de você falar que Cristo é o único Senhor e Salvador faz de você um intolerante. Porque alguém vai chegar e falar, mas e Buda? Vale nada. Ah, tá vendo? Intolerante. É só Jesus. Mas intolerante. Mas e Mohammed? Não, meu amigo, só Jesus. Mas intolerante. Dentro desse processo da quebra da moralidade bíblica durante séculos sobre a nossa vida, e que nós somos fruto disso, foi nos tirado a liberdade
de crer numa verdade absoluta. Pastor, mas só a Bíblia está certa? Só. Olha aí. É um tapado. É um egoísta, é um intolerante, é um, sei lá, o que mais? É um taxista, ista, tudo quanto é ista agora, né? Tudo quanto termina em ista, joga em cima do cara. Mas vai chegar um momento que se você quer agradar a Cristo, você vai ter que chegar e ser absoluto na sua crença. Vai chegar um momento que se você quiser agradar a Cristo, você vai ter que chegar e se posicionar diante das bandeirinhas que estão sendo levantadas no nosso dia. A gente está ainda vivendo aquela fase do remendo. Tudo a gente consegue pôr um remendinho. Vamos fazer o quê? Vamos dar uma remendada aqui. Só que chega uma hora que nem a câmara de ar de uma bicicleta, depois de tanto furo, aguenta mais remendo. Não é assim, Jorge? Vai ter que trocar, não tem outra solução. Nós estamos ainda na fase do remendo. Só que vai chegar uma hora que não dá mais para remendar, irmãos. E aí você vai ter que tomar uma posição. E aí, como igreja, a gente vai ter que tomar uma posição. Aí sabe o que vai acontecer? Como que é que a turma falou? Aí lacra a gente, né? É isso? Cancela, cancela. Aí cancela. O que é lacra? Faz isso também. Faz isso. Menospreza a gente. Lá vem o cristão. Presbiteriano. Ó. Então, tudo bem. Vai no mesmo caminho. Então, veja só, irmãos. A época do remendo vai acabar. E aí nós vamos ter que se posicionar. Então, e que aí na hora que tem que tomar uma posição, o cara fica em cima do muro, né? Que a maioria hoje dos evangélicos, irmãos, é o gato em cima do muro. O cara deita lá em cima e fica lá. Olha para um lado, acena, olha para o outro, acena também. Mas aí o que você acha? O fulano tem coisa boa, o outro fulano também. É igual aquela piadinha do diácono que não falava mal de ninguém, né? Tinha um irmão terrível na igreja, todo mundo, nossa, fulano é terrível. Aí chegava para o diácono, não, o fulano é bom. Aí os jovens resolveram falar, nós vamos pegar o diácono, é hoje. Chegaram para o diácono e falaram assim, o que você acha do diabo? Persistente, né? Oxe, homem persistente. Não desiste nunca. Nós estamos indo para esse cristianismo. Você não pode falar mal nem do diabo. Porque se você falar mal do diabo, você é preconceituoso. O que tem? O diabo tem o direito dele de ser diabo, ué. E você tem que aceitar o diabo. Você tem que ser tolerante com ele. Você não pode falar mal dele. Você não pode resisti-lo. Você tem que acolhê-lo. Irmãos, tudo porque nós perdemos os princípios morais das Escrituras e fomos discipulados de um modo a ter um cristianismo diferente daquele que a palavra de Deus nos apresenta. A gente precisa voltar. Né? Nós estamos em guerra e você tem que definir que lado você está. E a defesa necessária é outra exceção. Depois ele diz, a negligência ou retirada dos meios lícitos e necessários para a preservação da vida. Então, quando há negligência ou retirada de meios lícitos necessários para a preservação da vida, então você pode comprar briga e ir até o fim, se for o caso. Né? Pensando na guerra propriamente, quando estão lá querendo fazer corredores humanitários, os caras não deixam, fecha. O mundo cristão devia estar fazendo alguma coisa.
Porque isso é um senso mínimo de preservação de raça. Mas ninguém faz nada. E fica por isso mesmo. O que mais que é proibido aí no 6º mandamento, né? A ira pecaminosa. Aquela ira que te conduz à prática do pecado. A Bíblia diz que você não tem problema em irar. Tanto é que ela diz, irai-vos e não pequeis. O próprio Deus tem nos seus atributos a ira. E a ira de Deus é do mesmo tamanho do amor dele. E é justamente porque dentro da essência de Deus, santa, justa, a sua ira é do mesmo tamanho do seu amor, é que ele aplicará um juízo eterno e final sobre todos aqueles que desprezaram a Cristo Jesus. Então, ter essa ira, essa indignação, não é pecado. O problema é que, por conta do pecado em nós, dos efeitos do pecado em nós, a gente se ira, se indigna, e aí comete um ato ilícito. Esse cometeu o ato ilícito não pode. Então, a ira pecaminosa. Porque existe uma ira que não é pecaminosa? Sim, a própria ira de Deus, quando aplica o juízo sobre os ímpios. Não é pecaminoso isso. É justo, inclusive. Mas no nosso caso, se a ira me conduz à prática pecaminosa, é proibido pelo 6º mandamento. Porque aí eu posso extrapolar na minha violência. Eu posso extrapolar na minha ação. O que mais? O ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados. Pastor, o que os teólogos quiseram dizer como cuidado demasiado? A superproteção, irmãos, a superproteção pode conduzir o seu filho à morte. Porque você não prepara ele para a vida. Então, esse cuidado demasiado, dentro da visão dos teólogos que redigiram o catecismo, é que a superproteção, que você não dá elementos para a criança se proteger, aprender a lidar com as situações, pode se transformar na quebra do 6º mandamento, porque você não preparou ele para a vida. E ele precisa disso. Então, esse cuidado demasiado pode caracterizar uma quebra do 6º mandamento, quando você não prepara, principalmente o seu filho, ou quem quer que seja que você está sob o seu cuidado, a se preparar para as dificuldades que a vida tem. Não só as paixões excessivas, como também os cuidados demasiados. O que mais? O uso imoderado de comida, de bebida, de trabalho e de recreio. Ou seja, tudo aquilo que tira você do padrão de moderação. A ideia aqui de comida, bebida, trabalho e recreio baseado nos textos é que, geralmente, nos banquetes, nas festas, nas festividades, sempre há excesso. E toda vez que há excesso, dá problema. Já viu aquela família que toda reunião familiar, no final do dia, sai briga? Aí domingo é dia de almoçar na casa da mãe. Aí vai lá, os 500 filhos, vai lá almoçar na casa da mãe. Aí tudo bem, chega, todo mundo beijando um outro, abraçando. Na hora que o infeliz abre a geladeira, oi, cadê a Brahma? Acabou? Quem bebeu a última? O fulano. Pronto. O excesso de tanto que eles já comeram, beberam, festejaram, por causa de uma situação. Domingo que vem vai ter tudo de novo, mas o cara não aguenta. Aí ele vai, briga, aí já se batem, e não são poucas as vezes que a violência excede. Então, situações que podem te conduzir a sair do equilíbrio, seja nas festividades, tal. Trabalhos e recreios, a ideia de você perder a ideia do sono, a ideia da sobriedade e tudo mais. As palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Tudo isso é proibido. Então, os pecados proibidos, sintetizando, irmãos,
é tudo aquilo que atenta com a vida de outro, produzido por você. Você sendo essa fonte. Então, dentro da perspectiva cristã, o cristão ele não pode ser a fonte da violência, ele nunca pode ser a fonte do confronto, a fonte da situação que gere ódio, discussão, brigas ou situações que podem gerar a perda da vida de alguém. Agora, existem exceções? Sim. O cristão ele é chamado a ser o defensor da vida. Se a vida de outro está correndo risco, ele precisa ser um defensor disso. E ele precisa estar inserido de tal forma que o estilo de vida dele e o modo de atuação da vida dele naquela sociedade possa preservar a vida de outros. Detalhes, irmãos. Imagine, por exemplo, um cristão que trabalha, no Inmetro. Ele pode ser um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas, não aprovando determinado produto que pode colocar a vida de alguém em risco. Se o cara está lá, o cara é cristão, num padrão moral correto, pode pagar o dinheiro que for para ele. Falando, não, meu amigo, esse produto aqui é perigoso, eu não aprovo. Imagine uma situação dessa. Agora, você põe um ímpio lá, aí a empresa chega para ele e fala, não, cara, está aqui um cala-boca aqui, aprova o produto logo. Aí na hora que o produto é comercializado, mata alguém. Quem que é culpado da morte desse cara? Em última análise, o cara que aprovou o produto. Olha só, como cristão, o cara então deveria estar ciente disso. Como cristão, a gente está vendo uma situação no bairro que pode causar perigo. Use os meios legais para mostrar. Vai atrás de um vereador, vai atrás de alguém. Porque depois que alguém morrer por causa daquilo, fala, eu sempre, até que demorou. O que você fez? Então veja, a Bíblia nos incentiva nos princípios morais viver e exercitar o padrão moral de tal forma que a gente preserve a vida dos outros. Situações que gerem benefício na preservação na vida de outro. Então, basicamente, é isso. Eu sou o técnico de segurança da minha empresa. Então, exerça, meu amigo. Seja o chato. Tem que ter um chato, cara. Toda firma tem que ter o chato. Fulano, cadê o capacete? Fulano, cadê a luva? Fulano, cadê o óculos? Tem que ser babado, os marmanjos, o que seja. Se você é o funcionário responsável por isso, então você exerça isso. Porque depois que aconteceu um acidente, põe lá a plaquinha lá, estamos há 500 dias sem acidente. Para acabar com os 500 dias, só basta mais um. E você, sendo responsável lá, então você vai ter, a responsabilidade é sua. Pastor, não quero ter essa responsabilidade. Então, pede conta e vai trabalhar no chão de fábrica. Não fica mais sob responsabilidade de ninguém, tudo bem. Não gosto de mandar nada para os outros, viu? Então, não assume responsabilidade. Chega lá e fala, eu quero um salário a menos, porque eu não vou mandar em ninguém. Pronto. Seja coerente, então, com a sua função, com a sua responsabilidade. Agora, o que a gente faz? A gente incentiva o perigo, inclusive. Não, é rapidinho. Nós vamos mexer nisso aqui, tem que ir lá buscar o EPI. Não, é rapidinho. Vem cá que é rapidinho. Esse rapidinho já era. Não, sobe no banquinho mesmo. Quantas histórias nós não sobe no banquinho? Então, preserve a sua vida e a vida dos outros. Esse é o princípio moral do sexto mandamento. Algo que eu tenho que me policiar constantemente.
trânsito. Né? Você tem que agir de uma maneira a preservar a vida sua e dos outros. Porque depois que bateu, meu amigo, já era. E o carro é uma arma. Veja as estatísticas de morte no trânsito. Se vamos falar de desarmamento, então vamos tirar os carros da mão de todo mundo, porque o tanto de gente que morre vítima de acidente de carro é algo absurdo. Talvez para aqueles que defendem a ideia do desarmamento seria interessante então brigar com a indústria automobilística. Tira os, vai andar só de bicicleta agora. Ele também está morrendo? Ah, então aí vamos voltar lá para a política do fica em casa. Ah, então, os carros atropelam agora. Mas veja, independente disso, né, o foco do princípio moral do sexto mandamento é que o cristão, o crente, ele precisa ser fonte da preservação da sua própria vida e da vida dos outros. E como exceção, ser instrumento para defesa, para preservação, né? Que aí são os casos excepcionais, vamos dizer assim, né? Esse sexto mandamento deveria conduzir muitos de nós que temos, porventura, inclinações para esse tipo de atividades, para atividades relacionadas à segurança pública, irmãos. Hoje a polícia, ela sofre uma carência, inclusive, de verdadeiros cristãos dentro dela. Porque a gente vem de uma geração de que cristão não podia ser polícia. Eu, pelo menos, quando era adolescente e jovem, dentro da igreja, a gente ouvia isso claramente. E aí, muitas vezes, você põe pessoas que não temem a Deus e que aí abusam da farda, abusam da posição de autoridade, justamente porque você não tem um cristão lá. Estabelecendo critérios para defender a própria vida e a vida de outros. Então veja, se o cristão coloca o princípio moral em prática, seja na área que for, você vai melhorar a estrutura lá do seu trabalho, você vai melhorar a estrutura do seu bairro, você vai melhorar a estrutura da família, da igreja, porque você vai trabalhar de uma maneira a preservar a sua própria vida e a vida dos outros. Porque esse é o padrão moral que se está atrás do não matarás. Só que aí, o que as pessoas falam? Eu nunca matei ninguém, pastor. Eu nunca matei ninguém. Tá, mas tem muitas atitudes suas que acabou gerando, talvez, algumas situações de problema aí, que pode ter matado alguém. Situações que você não avisou, que pode ter gerado um acidente na vida de outro. O simples fato de você sinalizar piso molhado já é guarda do sexto mandamento, irmãos. A Clarissa, lá em Jabuticabal, quase teve um acidente fatal por conta de um desmoelado lá, um louco, que resolveu dar uma manutenção na mola dessas portas que abrem, sem nenhuma indicação e sem nenhuma proteção. Você sabe que essas molas aí dessas portas que você levanta, as portas comerciais, isso aí é uma arma. Porque se você tentar desmontar ela sem sabedoria, ela desfaz toda aquela torção que você deu nela, aquela tensão que você deu nela, que ele te arranca a sua cabeça fora. E aí um estabelecimento comercial dando manutenção com a atividade comercial em curso. E sem nenhuma indicação. Aí a porta era única, a Clarissa passou, mas foi o tempo de passar, caiu, não foi? Aí o cara fala, foi acidente. Tudo bem, vai ser entendido como um acidente, mas na visão moral bíblica, o infeliz que fez aquele serviço é um assassino. Porque ele não preservou a sua própria vida e nem a vida de outro.
é o cara que construiu a casa lá e não pôs o parapeito, irmãos. A Bíblia chama o cara de assassino e passivo de pena de morte. Então, qual que é o princípio moral do sexto mandamento? Preservar a minha vida e a vida do outro. E defender a vida. E nesse defender a vida, se for preciso até ir a vias de fato para defender a minha própria vida ou a vida de alguém. Tudo bem? Agora, pesquisa rápida. Se você fala isso para os cristãos hoje, é que nós estamos aqui caminhando, eu estou matando sapo na água morna já há meses. Porque se eu chegasse na primeira aula e trouxesse isso que eu trouxe hoje aqui, o que você faria? O pastor está louco. É que nós estamos aqui, ó, mornando a água para matar o sapo, devagarinho. Porque a visão do cristianismo hoje não bate com essa visão que nós estamos apresentando aqui. E é por isso que o cristianismo tem falhado em todos os sentidos. E o cristão fala assim, o que me importa é o meu espírito. O que eu faço lá fora não importa com a minha carne. Na moralidade de Deus não é assim que funciona. Você é um todo. E o seu todo tem que glorificar ao Senhor. Tudo bem, irmãos? Semana que vem, aí nós vamos entrar especificamente na questão do aborto. Então, se você tem dúvidas sobre o assunto, se é contra ou se é a favor, venha, que eu vou te apresentar uma postura que eu conheço poucos que defendem. Inclusive poucos teólogos que defendem. Você não pode perder. Tá bom?